que essa é a terceira vez que nós estamos aqui e feliz por causa dessa festa, mas o principal da festa, feliz por causa dele, que é Jesus, né? Se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui. Provérbios capítulo 3, versos 3 e 4, 3 a 5, diz assim: Não te deixem o amor e a fidelidade, ata-os ao teu pescoço, e escreve-os na tábua do teu coração. Então acharás graça e bom nome aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Amém. Deus, continuamos em tua presença, celebramos ao Senhor e que o Senhor continue a falar nos nossos corações e que essa palavra ela encontre nos nossos corações uma terra fértil, preparada, pronta para que a semente seja lançada e venha, Senhor Deus amado, a brotar, a crescer, a frutificar, Deus, para a honra e glória do teu nome. Bendizemos ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. A fidelidade graciosa de Deus, reconhecida no ministério e no casamento. Eu estava pensando, mas como você vai unir essas duas coisas? Como é que você vai falar dessas duas coisas? Poderia falar primeiro do casamento, porque se não fosse o casamento, mas eu não vou falar, se não fosse o casamento, né, se não fosse a união lá do senhor José Ferreira Barbosa e a senhora Maria José do Espírito Santo Barbosa, né, interessante que papai, ele botou metade do sobrenome dele nos filhos e metade da mamãe no outro, né? Eu sou Espírito Santo Barbosa, Jeremias é Espírito Santo Barbosa, Paulo Ferreira Barbosa, Isaías Ferreira Barbosa, né? Coisa interessante, coisa doida, né? Mas isso aí foi coisa lá do papai. Então, se não fosse aquela bênção dos dois se encontrarem num tempo bastante distante, não é verdade? O projeto Jeremias, o projeto Lucas, o projeto Paulo, o projeto Isaías, o projeto Luiz, o projeto Maria, o projeto dos que foram, não existiria. Então, em tudo isso, nós reconhecemos que é a fidelidade de Deus. E nós conhecemos a fidelidade de Deus, passamos a ver a fidelidade de Deus lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva viviam em plena harmonia com Deus. Aí entra o pecado, mas Deus não perde, Deus faz uma promessa. E é interessante que Deus vinha se relacionar todos os dias ali com os dois. Aquilo era culto, era uma reunião da santidade do Deus Todo-Poderoso com a sua criatura. Que coisa maravilhosa. Não tinha problema, não tinha dificuldade. Aí veio o pecado e aí estragou tudo. Mas você pensa que Deus perde alguma batalha? Não. Ali passa a se manifestar a fidelidade graciosa de Deus para com o homem. Eu creio nisso. Então, como falar de um ministério pastoral? O que falar de um ministério pastoral de 30 anos e de um relacionamento, de um matrimônio de 33? Eu sei que aqui deve ter pessoas com mais de, aí, né, mais tempo casado do que o pastor Jeremias e a Ceia, né? Então, é uma caminhada a dois com desafios. Então, são duas grandes bênçãos. São duas grandes bênçãos sendo comemoradas. Então, o que nós podemos falar a respeito disso? O aniversário de ministério pastoral e o aniversário de casamento são bênçãos do Senhor por causa da sua fidelidade, por causa da sua graça. São duas bênçãos, pastor Jeremias e Ceia, são duas bênçãos extraordinárias. Quantos queriam
chegar até onde vocês chegaram e não conseguiram? Quantos tentam e não conseguem? Vocês conseguiram. Vocês conseguiram. E se isso se encerrasse hoje, eu creio que vocês ficariam muito felizes. E só quem pode desfazer essa relação é o próprio Deus. Não é verdade? Porque nós não nos casamos para nos separar. Nós não subimos ao altar e fazemos juras de amor. Não fazemos o voto do matrimônio pensando em se separar. Nós somos contra a cultura do mundo, a cultura mundana, onde as pessoas já chegam no altar, já com a possibilidade, se não der certo, se separar. Eu não vou falar aqui das lutas do casamento, porque o casamento para mim é uma construção. Casamento para mim é um tijolo que a gente está colocando numa obra, numa casa. Não é verdade? E vamos construindo até o fim. Até quando a gente estiver tão velhinho ali, caminhando um do lado do outro, né? Um descansando do lado do outro. Eu acho interessante, papai e mamãe, papai ficou muito doente. E os dois, né, ficaram doentes. Mamãe teve um AVC, mas ela ajudava papai, aquilo era interessante. E ela viveu uns 20 anos com aquela problemática, e papai ficou doente. Um dia os dois caíram lá dentro de casa. E eles contando aquilo, um tentando ajudar o outro a levantar, e não conseguiam. Isso é relacionamento. Até nisso Deus é gracioso, porque um não desiste do outro. Não é verdade? Então nós enxergamos aí a graça de Deus. Então, veja bem, Jeremias e Séia, isso aí são bênçãos extraordinárias. Extraordinária. Em um tempo em que ministérios estão ruindo e casamentos se desfazendo com frequência, separar um momento para celebrar ao Senhor é por demais importante. Não é verdade? Lá no Salmo 116, no versículo 12, o salmista pergunta: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? O que vocês podem dar a Deus? Essas homenagens aqui, alguma coisa não pagaria. Não pagaria. Não pagaria. É impagável. Então, mas quando vocês chegam diante de Deus, reúne os amigos, reúne a família, reúne a igreja, reúne o povo de Deus, reúne pastores, isso é por demais bom diante de Deus. Foi sem sombra de dúvidas a graça divina que tem feito esse ministério quanto esse matrimônio prosperarem. Não foi outra coisa, minha cunhada, não foi outra coisa, pastor Jeremias, não foi. Em cada momento aqui da história, do histórico, você vai fazendo, você vê ali que o casal começa cabeludo, de bigodinho preto, magrinho, a Séia de cabelo preto, e veja essa caminhada, essa estrada que os dois chegaram até aqui. Às vezes a gente pensa que montar uma igreja, fazer um salão desse aqui, colocar cadeiras e ver muita gente foi fácil. Não é. Isso é uma grande ilusão. Isso não é do dia para a noite. A pessoa cava, a pessoa sai em campo, a pessoa ora, a pessoa jejua, a pessoa busca a Deus, a pessoa prega, o pastor evangeliza, o pastor sai com um grupo, e muitas vezes isso é muito duro no ministério pastoral, porque muitas vezes é um pequeno grupo que nos ajuda, é sempre os mesmos, né? Os que estão na cozinha, os que estão nas ruas, os que estão orando. É assim, meus amados irmãos. Então, querido pastor Jeremias e minha cunhada, isso é bênção do Senhor. Então, é a divina graça do Senhor que fez com que vocês chegassem até aqui, e esse matrimônio prosperasse, e esse ministério prosperasse nas mãos
do pastor Jeremias. O ministério pastoral é uma promessa de Deus. Dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Jeremias capítulo 3, versículo 15. Então, o ministério pastoral não foi um chamado do Jeremias, não foi o Jeremias que escolheu, e eu duvido que ele não tenha se escondido desse ministério. Eu me escondi do ministério pastoral por alguns anos. Eu montei uma banda lá na igreja. A gente tocava em tudo quanto era canto. Eu me escondi dando aula na escola dominical. Eu me escondi sendo líder de jovens. Mas não teve jeito. Eu tinha um chamado pastoral. E eu nem sei como que eu consegui. Fui para o seminário, estudei 4 anos. E olha que cuidar de esposa e de 2 filhas. Grade fechada, né, pastor Evandro? E o nosso caso é brabo, né? Grego, hebraico, só a graça. E um dia eu surtei, literalmente, e o pastor Jeremias me socorreu, me levou para o hospital geral. E nós ficamos ali até 5 horas da manhã. E depois eu fui procurar, fiz uma bateria de exames, não deu nada no coração, mas deu um probleminha na cabeça. E eu fui na neuropsiquiatra, e ela falou: você está estressado, só isso. Mas eu estou aqui, estou de pé. Amém? E às vezes, né, o inimigo acha que vai nos derrubar. Ele pensa, ele tenta, ele rodeia. Mas Deus é maior. Eu me lembro daquela passagem de Eliseu e o seu jovem. O rei da Síria ficou encucado com Eliseu e falou: onde está esse homem? Ele está lá em Samaria, manda prender. E ele mandou toda a força militar e cercou a cidade para prender Eliseu. Aí eles acordaram cedo, olharam pela janela. Eliseu ouviu, ficou tranquilo. Ficou tranquilo, Eliseu. Eliseu não enxergou o exército sírio, mas Eliseu enxergou o exército de Deus. Uma quantidade enorme de cavalos e cavaleiros de fogo, que era uma coisa tremenda. Aí o moço vai lá, olha e viu o exército. Meu Deus do céu, minha nossa, o que vai ser de nós? Meu Senhor. Eliseu: rapaz, mais são que estão com a gente do que aquele exército.